sejam bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 27, com objeto de conhecimento, átomos e elementos químicos, detalhamento, estrutura atômica, modelos atômicos e elementos químicos. E vamos para a nossa aula! Olá! Observem aqui aonde o cenário que a professora está inserida. Vocês conseguem reconhecer o que é isso? Temos aqui vidraria, temos aqui equipamentos, né? Então, a professora está num laboratório químico. Você sabe o que é a química? Você já teve esse contato? Então, a química é uma área dentro das ciências da natureza que estuda o quê? Estuda a matéria, a sua composição e as suas transformações. E a química, ela faz parte do nosso cotidiano, muito mais do que nós às vezes acreditamos. Então, a química, enquanto ciência, ela é importante não só pelo esse processo de criação e de transformação, mas também pelo o conjunto que ela propicia no nosso cotidiano. Então, a química, ela faz parte, os conhecimentos químicos, eles fazem parte de tudo o que nós temos. Então, todo o evento, todos os estudos químicos que houveram, né, ao longo da história, fez com que nós tivéssemos ganhos dentro da nossa saúde, com a descoberta, né, de medicamentos, com a descoberta da tecnologia, né? Nós temos ali, a química faz parte dos nossos alimentos, das roupas que vestimos, né, do creme dental que usamos de manhã, da maquiagem, né, que as mulheres gostam de usar. Então, a química faz parte de tudo isso. Então, de forma simples, o que nós podemos dizer? Que a química, ela faz o estudo das transformações, né, que ocorre da matéria. Lembrando o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem massa e volume. Então, tudo isso, tudo que eu faço, eu sou uma matéria, nós somos uma matéria, né? Tudo que existe, que é real, né, e concreto, faz parte da matéria. Então, de forma simples, novamente, o que vem ser a química? E como ela está inserida no nosso cotidiano. Então, a química, ela está inserida no nosso cotidiano graças, né, à contribuição essencial que ela tem para a humanidade, como os nossos alimentos, medicamentos, e graças à química, o nosso mundo se tornou um lugar mais confortável para viver. Nossos carros, nossas casas, nossas roupas transbordam criatividade química. O nosso futuro energético depende da química, assim como atingir um dos grandes objetivos do milênio, que é o quê? Prover água e saneamento básico para toda a humanidade. Um mundo sem a ciência da química seria um mundo sem materiais sintéticos. O que isso significa? Sem telefones, sem computadores, sem tecnologia.
Seria um mundo, por exemplo, sem aspirina, sem detergente, sem shampoo, sem contraceptivos, enfim, sem o desenvolvimento proporcionado pela ciência, o nosso mundo seria o quê? Simples e dolorido e chato. Então, para que serve a química? Basicamente, para tudo que está à nossa volta, envolve processos químicos. Então, a química, ela aproveita os elementos que estão na natureza, né? A matéria que se encontra na natureza e faz com que a gente aproveite isso ao nosso favor. E não só identificar esses elementos que estão na natureza, como também transformá-los no laboratório. Então, esse processo químico, por exemplo, ele serve para produzir um tênis que é elaborado com um material identificado na natureza e materiais sintéticos que serão manipulados pelo homem, né, para servir o homem também. Um outro exemplo, o nosso celular, que funciona com uma bateria de lítio, que é um elemento químico que se carrega e se descarrega mediante reações químicas. Hoje em dia, quem consegue ficar sem a tecnologia do celular? Certo? Então, aqui você tem um exemplo de como a química faz parte, sim, do nosso cotidiano. E o que a química estuda? Ela estuda a matéria e suas transformações. Lembrando o que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa e volume, certo? Não é um consenso entre os estudiosos, né, que entendem que uma matéria que ser aquilo que possui massa e volume e ocupa lugar no espaço. E essas transformações nós podemos ver, por exemplo, matéria. Vamos observar aqui. Uma árvore. Uma árvore é uma matéria? Sim. Ela não ocupa lugar no espaço? Ela não tem massa e volume? Então, a árvore é uma matéria. Se eu processo, né, pego a árvore, tiro galhos, tiro troncos, eu vou ter o quê? Um corpo. O que é um corpo? Um fragmento da matéria. Ou seja, eu manipulei a árvore, que é a matéria, retirei um fragmento, sendo o corpo, e manipulei, né, transformando ele em um objeto. E esse objeto vai ser utilizado pelo homem, por exemplo, certo? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tendo massa e volume. O corpo será um fragmento, né, um pedaço da matéria, e o objeto vai ser a transformação que será feita pelo homem com a matéria. E dentro dos conceitos básicos de química, que é a ciência, né, que estuda a matéria, suas transformações. Transformações, professora? Sim, nós temos a matéria, ela pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso, certo? Sendo aí exemplo, tudo que existe no mundo, tudo que existe no nosso planeta, ele é feito de matéria ou energia, certo? Então, as suas transformações e as energias envolvidas nesse processo é o que a química estuda da transformação. Então, para estudar a química, é necessário entender vários conceitos básicos que essa ciência engloba. De forma simples, né, as transformações da matéria, a composição da matéria, e lembrando que
tudo que é real, né, e concreto no mundo é matéria. Um ser vivo é uma matéria, o ar é matéria, a água é matéria, a terra é matéria e, consequentemente, será formado pelo átomo. E o que é o átomo? O átomo é a menor partícula de um elemento, mas pelo fato dele ser a menor partícula de um elemento, não significa que ele não tenha importância, porque tudo que existe de vida, né, no mundo, no nosso planeta, originalmente é composto por um átomo. E o que é um átomo? É esta partícula, onde nós temos no seu núcleo nêutrons e prótons, que são partículas subatômicas, e orbitando na sua eletrosfera, nós vamos ter os elétrons. Então, no núcleo, teremos prótons e nêutrons, sendo o próton de carga positiva e o elétron orbitando na eletrosfera de carga negativa. Certo? Então, estudar o átomo, estudar essa partícula, é compreender toda a história da vida. E, com isso, vamos ver a estrutura do átomo. O átomo é formado por partículas subatômicas, chamadas de prótons com carga positiva, nêutrons, não terá carga, eletricamente neutro, né? E os elétrons, que será de carga negativa. Então, o núcleo é a nossa região central. E como o átomo do exemplo apresenta 3 prótons, então seu número atômico, o que é número atômico? É a quantidade de prótons que nós teremos no núcleo, certo? E aqui você observa, o núcleo tem o próton e o nêutron, certo? É a mesma quantidade, professora, de prótons e nêutrons no núcleo? Não, essa quantidade pode variar. É a mesma quantidade de prótons e elétrons dentro do átomo? Quando ele é eletricamente neutro, sim, ele terá a mesma quantidade. Mas, não tendo a mesma quantidade, nós vamos ter um desdobramento onde o cátion será o átomo positivo com prótons, contendo mais prótons do que elétrons. E o ânion é quando o átomo é negativo, que ele vai ter mais elétrons. Deixa eu apagar aqui. Ele terá mais elétrons do que os prótons, certo? E aí, você está vendo aí a estrutura do nosso átomo, correto? Então, vamos ver o resumo sobre a estrutura do átomo. Então, o átomo, ele é definido como a unidade fundamental da matéria, a menor partícula, formada por um núcleo. O que nós temos no nosso núcleo? Prótons e nêutrons. E pela eletrosfera. A eletrosfera é onde nós encontraremos os elétrons. Então, o núcleo contém os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não têm carga. Então, o próton, a característica dele é a carga positiva. O nêutron não terá carga. O elétron, a carga elétrica é negativa. O número atômico, sempre que você vê nas suas atividades de química a palavra Z, significa número atômico, certo? E o que é, professora? O número atômico é o número de
prótons, aonde? No núcleo do átomo. E quando você vê a letra A, a letrinha A, significa o quê? Número de massa. E o que é o número de massa, professora? É a soma do número de prótons e nêutrons no núcleo atômico, certo? E aí nós temos a formulação dos modelos atômicos. Os modelos atômicos tendem a explicar como a matéria é construída e organizada, para que possamos entender melhor como que ocorrem os fenômenos da natureza. Quando falamos de átomos ao longo da história, né, ao longo da ciência, da história da ciência, nós vemos o quê? Uma evolução da proposta de modelos atômicos. E essa evolução vai estar relacionada ao quê? A descoberta do átomo e as suas particularidades, certo? E aí nós temos o nosso primeiro modelo atômico, o modelo atômico de Dalton, conhecido como modelo da bola de bilhar. Dalton foi um pesquisador, quando você ouve aí, né? Você está vendo essa imagem, uma bola de bilhar, o que você associa? Que a bola de bilhar, ela é, primeiramente, maciça, certo? Segundo, quando você olha para a bola de bilhar, você imagina que ela é indestrutível. E terceiro, indivisível, ou seja, não dá para dividir. Então, foi isso que Dalton quis dizer quando ele propôs esse modelo. Ele identificou o nosso átomo. Então, a partir desse modelo atômico, nós temos o descobrimento do átomo. Então, Dalton é considerado o pai do átomo, certo? E aí, observando o nosso modelo aí de Dalton, que tem isso, vamos olhar aí a cronologia. O modelo de Dalton, ele foi postulado em 1888. E ele fez o quê? Ele disse que todas as substâncias são formadas por pequenas partículas, que eram chamadas de átomos. E os átomos, eles não se alteram quando formam componentes químicos. Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados e nem destruídos. E as reações químicas correspondem a uma reorganização dos átomos. Então, essa foi a contribuição dada por Dalton dentro do seu modelo em 1888. E aí, em 1898, nós temos o modelo de Joseph Thomson. Qual o lado negativo, né? Assim, o que não foi revelado dentro do modelo de Dalton? Ele disse que o átomo era composto apenas de prótons. E já o Thomson, no avanço das pesquisas que ele já, dando continuidade às pesquisas desenvolvidas por Dalton, ele identificou o quê? Os elétrons, que é a carga negativa. Então, Dalton tinha identificado apenas os prótons, certo? E aí, no estudo desenvolvido por Thomson, ele viu
que existia, identificou, né, que era um físico inglês, ele identificou a existência dos elétrons. E aí, em 1887, ele sugeriu que os elétrons eram constituintes universais da matéria e apresentou várias ideias que indicavam que os átomos eram constituintes, né, de cargas elétricas, tanto positivas quanto negativas. E concluiu que os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria. Portanto, o Thomson ficou reconhecido como o pai do elétron, pela sua identificação. Porém, o que faltou dentro do modelo atômico proposto pelo Thomson? A identificação dos nêutrons e que o átomo, ele nem sempre será, né, constituído apenas pela mesma quantidade de prótons e elétrons. E ele recebeu esse nome de modelo de pudim com passas ou modelo de ameixa, porque ele disse que os elétrons, né, ficariam ali na camada, de forma que dava essa impressão de um pudim com passas, certo? E o nosso próximo modelo é o modelo de Rutherford. Rutherford, em 1911, ele era um físico inglês e, durante os seus experimentos, ele disse que o átomo seria formado por um núcleo, os nêutrons e os elétrons, que é a carga negativa, ele ficaria orbitando em volta do núcleo, certo? Contudo, se isso fosse verdade na velocidade que fosse orbitar igual um planetário, né, girando em torno do núcleo, ele acabaria o quê? Os elétrons acabariam se chocando com o núcleo. Então, esse foi um dos pontos fracos do modelo de Rutherford. Ele era um pesquisador físico, né? E as suas observações foram importantes, contribuíram com o quê? Com a informação do núcleo contendo prótons e nêutrons, e essa parte positiva, e também como as órbitas dos elétrons, certo? E dando continuidade, nós temos o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele ficou conhecido como o modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque ele pegou o modelo já proposto por Rutherford e fez o quê? A continuação do estudo. Isso já em 1913, certo? Ele propôs esse modelo, apresentado, né, aprimorado pelo modelo de Rutherford, onde os elétrons, ele orbitava em volta do núcleo, distribuído de que forma? Em camadas, certo? Então, ele identificou que o átomo é incrivelmente pequeno e, mesmo assim, a maior parte do átomo é um espaço vazio. E quanto à eletricidade, passa através do átomo, o elétron pula de uma órbita para a outra seguinte, certo? E faz também voltando para a sua órbita usual. Então, quando o elétron sai de uma camada para a outra, ele produz luz. E isso foi uma grande contribuição de Bohr, porque ele fez o quê? Ele conseguiu prever, dentro desse experimento dele, os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto do elétron de uma órbita para outra, tá? Então, esse modelo de Rutherford-Bohr, ele foi, durante muito tempo,
extremamente importância, porque ali a gente viu a distribuição das camadas dos elétrons dentro do elemento químico, tá? E aí nós passamos para o próximo modelo, que é o modelo atômico de Schrödinger, em alemão, gente, que é o modelo mais aceito atualmente pela comunidade científica. Isso no ano de 1926. Então, esse modelo atômico, ele define regiões em torno do núcleo em que há maior probabilidade de se encontrar os elétrons, certo? Então, ou seja, essa teoria ela nasceu da mecânica ondulatória proposta por esse pesquisador, onde os átomos possuem regiões prováveis de existência, ou seja, uma órbita, que é uma zona de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, o princípio diz que é impossível definir a posição e a velocidade exata, né, de um elétron no mesmo instante. Ora, ele se comporta como uma onda, ora como uma partícula. Baseado nisso, essa descoberta ela foi extremamente importante para a melhor compreensão das propriedades químicas e físicas do átomo. E aí, nós passamos para os elementos químicos. Os elementos químicos correspondem ao agrupamento de átomos que se apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Lembrando que, olhando a nossa estrutura do átomo, nós vamos ter os prótons. Nós vamos ter os prótons, que são partículas subatômicas que estão no núcleo, certo? E dentro deste núcleo nós teremos o nêutron. Orbitando na eletrosfera, nós temos o elétron. Então, os prótons, nêutrons e elétrons fazem parte da estrutura atômica. E os prótons são aqueles que ficam no núcleo, certo? Do átomo. E aí nós vamos ter a representação. A representação de um elemento químico que é constituído por um átomo, eles são representados por uma sigla, onde a primeira letra sempre será em maiúscula, e a segunda letra, se houver, será com a letra minúscula. Se essa sigla tiver, por exemplo, né? Então, essa representação, nós temos conhecido elementos químicos 118 da natureza. Lembrando que um elemento químico, ele não pode ser criado, ele é tirado da natureza, certo? E ele é representado, codificado dentro da tabela periódica. Esse é um estudo que você irá aprofundar posteriormente, certo? E essa foi a nossa aula de hoje.